Um dos maiores reis vikings da história foi Harald Sigurdsson, também conhecido como Harald Hardrada. Sua história traz relatos de heroísmo único em batalha, e embora seus feitos não sejam mais cantados em salões cristãos e pagãos, hoje exploramos a gloriosa vida de Harald Hardrada. Vamos ver o que os historiadores antigos tinham a dizer sobre esse rei lendário. Na Noruega, grandes eventos ocorreram na época. O rei Haroldo superou a loucura dos tiranos em sua selvageria. Esse homem destruiu muitas igrejas e torturou cristãos até a morte. Mas ele era um homem poderoso e renomado pelas vitórias que já havia conquistado em muitas guerras contra bárbaros na Grécia e nas regiões citas. No entanto, depois que voltou para sua terra natal, ele nunca deixou de guerrear. Ele era o Raio do Norte, uma praga para todos. Primeiro, vamos dar uma olhada em sua ancestralidade e infância. Haroldo Hardrada nasceu na Noruega em 1015. Seu pai era Sigurdo Syr, um pequeno rei de Hringerreich, uma região da Noruega. Ele também era um dos chefes mais ricos de toda a região, de acordo com Snorri Sturluson, o autor de muitas sagas islandesas. Haroldo era bisneto de Haroldo Cabelos Belos, que foi o primeiro rei da Noruega. Então Haroldo tinha sangue real e lendário correndo em suas veias. Sabe-se pouco sobre a infância de Haroldo, mas ele era descrito como maior e mais forte que outros homens. Na juventude, Haroldo tinha grandes ambições, pois seu meio-irmão mais velho era o rei Olavo II da Noruega. Ele admirava Olavo como um exemplo e queria ser igual a ele. Haroldo passava sua juventude trabalhando nas terras de seu pai e praticando para se tornar um guerreiro notável. Em 1028 houve uma grande revolta na Noruega, levando o meio-irmão de Haroldo, o rei Olavo, II a ser forçado ao exílio. Em 1030 ele retornou à Noruega com muitos homens de combate. Ao saber do retorno de seu irmão Olavo, Haroldo, com 15 anos, reuniu 600 homens para se juntar ao exército de Olavo. O exército de Haroldo e Olavo se uniu e Olavo reconheceu que seu irmão mais novo lutaria até o fim por ele. No dia 29 de julho do ano 1030, Olavo e Haroldo marcharam para a batalha contra o rei Canuto, o Grande, que era rei da Dinamarca, da Inglaterra e agora da Noruega, pois havia tomado a coroa. Essa batalha ficaria conhecida na história como a Batalha de Stiklestad. Haroldo lutou com todas as suas forças para sobreviver e tentar restaurar o trono de seu irmão. A batalha foi feroz e ambos os lados estavam sofrendo muitas baixas. No auge da luta, Olavo foi ferido, recebendo um grave ferimento no joelho seguido de um golpe no pescoço. Por fim, um homem cravou uma lança em sua cota de malha, atingindo o ventre. Logo depois, ele morreu no campo de batalha e Haroldo ficou gravemente ferido. Ele mostrou grande talento no combate. No entanto, ele era apenas um garoto, e com Olavo morto, seu destino sem dúvida seria a morte. Canuto, o Grande, venceu a batalha e Haroldo, gravemente ferido, sem aliados e tendo perdido tudo, precisou se esconder. Ele se escondeu em uma fazenda remota no leste da Noruega. Ele ficaria lá por um bom tempo para se recuperar de seus ferimentos. Assim que Haroldo se recuperou de seus ferimentos, ele foi para o norte, atravessando as montanhas até a Suécia. Logo ele chegou à Rússia de Kiev. Haroldo foi recebido pelo grão-príncipe Jaroslau, o sábio, cuja esposa era parente distante dele. Jaroslau precisava de generais e líderes e recrutou o jovem Haroldo para o seu serviço, pois ele era forte, implacável e sábio além de sua idade. Ele também era por natureza um líder nato, tão jovem. Haroldo participaria de campanhas contra os poloneses em 1031. Ele também lutou contra os bizantinos e os túrdios. Haroldo já era um guerreiro experiente antes mesmo de completar 20 anos, e dizem que nenhum homem conseguia vencê-lo na espada. Haroldo queria conhecer mais do mundo, pois não tinha um lar. Ele não podia voltar para a Noruega ou Canuto o mataria. Então, após alguns anos na Rússia de Kiev, em 1033, Haroldo decidiu levar seus 500 homens para Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente.
Ele e seus homens se juntariam à Guarda Vareg, que era uma unidade de elite do exército bizantino. Os membros também serviriam como guarda-costas pessoais do imperador bizantino, que na época era o imperador Miguel IV. Haroldo presenciou muita ação no campo de batalha nesse período, lutando em quase todas as fronteiras do império. Ele participou de combates contra piratas árabes no mar Mediterrâneo e depois em cidades do interior da Ásia Menor que haviam apoiado os piratas. Ele participou de campanhas que se estenderam até o rio Tigre, onde participou da captura de 80 fortalezas árabes. Ele chegou a ir até Jerusalém para lutar, protegendo peregrinos contra bandidos por ordem do imperador. Em 1038, Haroldo juntou-se ao exército bizantino em sua expedição à Sicília para retomar a ilha dos sarracenos muçulmanos. Haroldo capturou 4 cidades na Sicília, mostrando sua força militar. Ele lutou em outras batalhas, pois em 1041 houve uma revolta no sul da Itália. Haroldo lideraria a Guarda Vareg em batalha em várias ocasiões. Haroldo também seria enviado para lutar na Batalha de Ostrovo, na Bulgária. Nessa época, ele já era um veterano de guerra experiente, tendo conhecido grande parte do mundo conhecido naquela época. No entanto, em sua mente, ele ainda se perguntava o que estava acontecendo na Noruega. Enquanto servia no exército bizantino, Haroldo participou de 18 grandes batalhas e centenas de escaramuças. Após sua campanha contra os búlgaros, ele recebeu o posto de Spataro-Candidatos. No entanto, embora possuísse lealdade inabalável, ele ainda caiu em desgraça na corte imperial. Após a morte do imperador Miguel IV, agora havia um estado de incerteza e turbulência no império, pois havia conflitos entre o novo imperador Miguel V e a imperatriz Zoe. Durante esse período, Haroldo foi preso e encarcerado. O relato sobre o motivo diverge. No entanto, Haroldo agora tinha muitos amigos guerreiros leais a ele que haviam testemunhado sua habilidade em batalha. E ele havia conquistado o respeito dos outros soldados varegues. Ele havia conquistado a lealdade deles e eles o ajudariam a escapar da prisão. A Guarda Vareg então seguiu em direção ao Palácio Real, liderada por Haroldo. Haroldo marcharia até a sala do trono e expulsaria o novo imperador. O próprio Haroldo então o cegou, enfurecido pelo fato de seu serviço poder levá-lo à prisão. O novo imperador foi então exilado para um mosteiro. Durante o tempo de Haroldo no Oriente, ele ficou extremamente rico e guardou grande parte de sua fortuna. Ele mandava ouro para Jaroslau, o sábio, guardar em segurança. Esse era o homem que ele serviu na Rússia de Kiev. Após a restauração da imperatriz Zoe ao trono, Haroldo pediu permissão para se aposentar do serviço. Ele foi recusado. Sendo valioso demais para ser dispensado, Haroldo, percebendo que seu destino não estava mais em Constantinopla, fugiu com alguns de seus homens leais. Mas a imperatriz Zoe não facilitaria. Um de seus navios foi destruído por correntes de ferro atravessando o estreito, mas o navio de Haroldo conseguiu chegar em segurança ao Mar Negro. Depois ele foi para a Rússia de Kiev. Haroldo passou mais de 10 anos no exterior, e ele sentia como se estivesse lutando há uma eternidade, mas sabia que ainda tinha muita luta pela frente. O ano agora é 1042, e Haroldo se casaria com a filha de Jaroslav, Elisaveta, na Rússia de Kiev. Haroldo era agora um guerreiro rico e endurecido pela batalha, planejando retomar o que seu irmão Olavo morreu tentando conquistar, o trono da Noruega. Durante a ausência de Haroldo, a coroa norueguesa passou de Canuto, o Grande, para Magno, o Bom, que era sobrinho de Haroldo. Haroldo começaria sua guerra contra Magno, saqueando a costa dinamarquesa, para mostrar aos habitantes locais que seu rei não lhes oferecia proteção e não podia fazer nada por eles. A notícia rapidamente chegou aos ouvidos de Magno, e ele, estando no exterior na época, então retornou à Noruega com todo o seu exército. Um jovem Magno foi aconselhado por seus conselheiros a não lutar contra o experiente Haroldo, e um acordo foi estabelecido. Em 1046, foi alcançado um compromisso em que Haroldo e Magno governariam juntos a Noruega. Um ano depois, Magno morreu sem deixar herdeiro. Haroldo então se tornou o único governante da Noruega.
No entanto, Magno deixou a Dinamarca para Sueno-Estrisson. Isso enfureceu Haroldo, que então declarou guerra a Sueno. De 1048 a 1064, a maioria das batalhas consistiu em ataques à costa dinamarquesa. Em 1048, Haroldo saqueou a Jutlândia e em 1049 ele pilhou e incendiou Edeby, que na época era o maior e mais importante centro comercial dinamarquês. No dia 9 de agosto de 1062 ocorreria a Batalha de Nisa. Essa foi uma batalha naval, e Haroldo apareceu com 150 navios vikings. Haroldo esperou Sweyn aparecer. No entanto, ele não apareceu por um tempo. Então Haroldo mandou alguns de seus soldados não profissionais de volta para casa. Assim que ele fez isso, Sweyn chegou. A batalha começou à noite e durou a noite toda. Os dois lados ficaram equilibrados por muito tempo, até que o homem de Haroldo, Hakon, começou a atacar os navios dinamarqueses enfraquecidos pelos flancos. Sweyn não tinha reservas e sua formação foi rompida. Como resultado, foram derrotados ao amanhecer, e Haroldo saiu vitorioso. Sweyn, sabendo que sua captura e derrota eram inevitáveis, pulou na água tentando escapar. Hakon já foi um bom amigo de Sweyn e ainda o respeitava, embora eles lutassem um contra o outro. Não querendo que seu velho amigo fosse condenado à morte, Hakon deixou que ele chegasse à terra para que pudesse escapar. O herói da batalha foi Hakon, mas ele imediatamente caiu em desgraça com Haroldo quando sua traição foi descoberta. Haroldo, no entanto, de certa forma entendeu e não o condenou à morte. Apesar de Haroldo ter vencido a batalha, Sueno continuava livre e ele não podia reivindicar a Dinamarca. Os anos de guerra haviam arruinado ambas as economias, então Haroldo ofereceu paz incondicional a Sueno. E os dois reis chegaram a um acordo depois do que parecia ser uma vida inteira de guerra. Após aceitar a paz com a Dinamarca, os olhos de Haroldo se voltariam para um novo prêmio, a Inglaterra. Sua reivindicação ao trono se baseava em um acordo entre Magnus, o Bom, e o antigo governante da Inglaterra, Harthacnut, já que Magnus herdaria a Inglaterra de Harthacnut. Após a morte de Magnus, em 1047, Haroldo assumiu a reivindicação. No entanto, o rei da Inglaterra agora era Eduardo, o Confessor, e ele sempre dava a entender a Haroldo e Guilherme, o duque da Normandia, que eles poderiam sucedê-lo. Essas ações mais tarde fariam a Inglaterra sangrar. Eduardo, o rei da Inglaterra, então morreu, e Haroldo Godwinson foi rapidamente proclamado rei. Isso enfureceu Haroldo Hardrada, rei da Noruega, que se preparou para a batalha. Em março de 1066, ele começou a reunir suas forças. Ele chegou à Inglaterra com 300 navios longos e começou a saquear a costa. Seu exército então chegou a Scarborough, onde os moradores tentaram resistir às suas forças. Sem querer perder tempo, os vikings queimaram a cidade até o chão, o que levou outras cidades a se renderem. A notícia dos homens do norte rapidamente chegou ao conde Morcar da Nortúmbria e ao conde Edwin da Mércia, que reuniram um exército e lutaram contra Haroldo, logo ao sul de York. Na Batalha de Fulford, Haroldo conquistou uma vitória decisiva e York rendeu suas forças. Godwinson soube disso e marchou com seu exército para o norte para enfrentar a força de soldados vikings de Haroldo Hardrada. Em 25 de setembro de 1066, Haroldo Hardrada, rei da Noruega, deixou sua base e um terço dos soldados para trás. Ele trouxe armaduras leves, achando que só falaria aos cidadãos de York. Porém, as forças armadas de Godwinson se aproximaram e emboscaram o exército viking. Um gigantesco viking norueguês ficou sozinho no meio da ponte. Ele 40 homens sozinho e permitiu que Haroldo reorganizasse suas forças, já que estavam dispersas, e conseguiram formar uma formação de parede de escudos. Haroldo então entrou no estado de berserker, assim como os soldados sem nome. Ele entrou em uma fúria semelhante a um transe e lutou agressivamente, sem escudo e com as duas mãos em volta da espada. No entanto, no auge da batalha, ele foi atingido na garganta por uma flecha e morreu. Ele faleceu aos 50 anos. Com sua morte chegou ao fim a Batalha de Stamford Bridge e também a Era Viking.
Haroldo Hardrada já tinha visto de tudo e passou a vida em combate. Veterano de 100 batalhas, ele vivia pela espada. Ele havia lutado em todo o mundo e, sem dúvida, era um homem incrível e feroz. No entanto, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, até mesmo com aqueles que são incrivelmente fortes e poderosos. Então você acha que Haroldo Hardrada foi um dos maiores reis vikings da história? Me diga nos comentários aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E eu vejo vocês em breve para mais um Perfis da História.